Domingo. Bom dia, pessoal. Domingo, BNTC, né? Não tem, né, calendário. Vamos lá. Tô testando um relógio novo. Aquele smartwatch da Fitbit, legalzinho. Dura a bateria bem. E é bem próximo aquilo que ele mede do que o iWatch ele mede. Mas eu queria um relógio que durasse mais tempo, tivesse mais bateria, porque, sinceramente, eu acho uma chatice você ter que ficar carregando o relógio todo dia. Aí eu comprei para testar um Venu 2, tá? Esse aqui. É um Garmin, é outra classe de relógio, né? E teoricamente o pessoal que corre gosta desse relógio porque ele tem uma precisão maior do que o Watch, né? Vamos ver, vamos descobrir isso, né? Já não gostei muito da interface dele de musculação. Ele tem uma interface que conta a repetição, mas, cara, não funciona direito. Ou eu não peguei o jeito ainda, porque eu tô acostumado com essa coisa de toque na tela. E ele tem esses dois botõezinhos aqui. E esses dois botões, eles ajudam nesses controles, né? Eu nunca sei quando tem que apertar o botão e segurar, ou quando é um, quando é outro. Cara, eu tô me adaptando ainda. Vamos ver aqui. Aí, bicicleta interna. Não quero emparelhar sensor. Iniciar. Ó, parece interessante. Temporizador, distância, velocidade, ritmo cardíaco, né? Como não está emparelhado com a bicicleta, ele não vai me dar nem distância nem velocidade. A bike que eu uso, vocês sabem, cara, se vocês não sacaram isso de mim ainda, bom momento vocês entenderem. Eu não tenho o menor tesão de ficar ostentando coisa. Eu gosto de gastar meu dinheiro com aquilo que me traz um custo e um benefício razoável. E eu comprei essa bike por conta disso, né? Uma bikezinha simples, pequena, cabe num lugar que a Roberta não queira jogar fora e tacar fogo, que nem ela fez com o meu flipper. Mentira, ela não tacou fogo no meu flipper, ela mandou pra fazenda. Mas fica aqui de boa e cara, serve o servicinho que ela faz, tá? Eu gosto assim, eu gosto de coisa que eu tenho custo-benefício. E assim, tinham outros relógios da Garmin, aliás. Tinham, mas assim, esse daqui eu paguei 2.400 e aí tinha relógio de 6 mil reais. Eu falei, meu, 6 mil reais, cara, não vou correr na lua. Aí foi, porra, eu queria um relógio que tivesse o treino de força para eu entender como é que a Garmin entende o treino de força. E aí eu pudesse ter uma alternativa ao iWatch. Porque, cara, sério, eu acho que 18 horas de bateria é muito ruim. Não vou mais voltar a comprar o iWatch enquanto os caras não resolveram o problema da bateria. Não, sabe, não justifica. Quando eu viajo, por exemplo, cara, tem que ficar carregando o carregador de relógio. Porra, é chato, é muito chato. Se você treina ainda, ó, eu treino de manhã, faço um cardio com vocês aqui, o relógio ele já está 50% da bateria. Pô, aí não me serve, né? Então eu estou experimentando esse Garmin. No anúncio diz que ele dura 8 dias, mas se ele durar 3 dias para mim, já tá bom. Outra coisa que eu não gosto é relógio que fica desligando a tela, que você vai olhar, ele desliga a tela. Ô, cara, porque esse negócio nunca funciona direito. Você vira, aí você tem que chacoalhar, aí o relógio liga. Esse Garmin, ele está escrito que ele dura 8 dias com esses recursos de economia de energia,
ou então 3 dias do jeito que eu gosto, com o iluminador ligado o tempo inteiro. Mas o que eu mais gostei, que é a única razão de eu não aposentar ele, porque eu achei a interface difícil, e eu não gosto de coisa com interface difícil. Tecnologia tem que facilitar a tua vida, não tem que dificultar. Um dos meus melhores amigos, Marco Antônio Greco Ribeiro, engenheiro. Você vê, né? Eu fui para a faculdade de medicina e o meu melhor amigo foi um engenheiro. E um profissional de educação física, não foi um estudante de medicina. Ai, Jesus. Só eu mesmo. Ele programa pra caralho e ele programava no Linux. E eu achava o Linux a coisa mais linda do mundo. E ele falava, porra, porque o Linux, porque o Linux. E eu naquela interface da Apple, né? O iOS. E aí eu simplesmente não conseguia entender aquilo. Tá, dava pra fazer tudo, dava pra você lançar um foguete com o Linux, mas... Cara, meu, parece DOS, dir barra W, FCC, dois pontos barra... Você tem que escrever todos os comandos e falar, ah, não. Eu quero uma coisa mais intuitiva. E o Garmin não é tanto assim. Mas eu descobri uma coisa que talvez que me animou a ficar com esse relógio, que é dá para mudar o sensor. Dá para você mexer e deixar o sensor do jeito que você quer. Então eu estou procurando na internet agora como que faz isso, porque ele tem um editorzinho de como é que chama esse negócio? Ele tem um editorzinho de ecrã, né? Tem no relógio e tem no telefone também. Mas é meio... é mais ou menos. Não é um negócio 100% também, né? É uma coisa bem mais ou menos. A minha frequência precisa subir, estou em 92. Vamos lá. E eu queria ajustar e fazer um ecrã para musculação, que me permite o quê? Sets, porque isso é legal, porque às vezes a gente perde a noção. Repetições ia ser sensacional, né? Mas eu ia ter que, treino de perna, por exemplo, eu ia colocar o relógio onde? No tornozelo? Então, só aquele louco lá, que olha a hora no pé. Né? Não faz sentido. Mas sets seria legal. Intervalo. Então ele tem um intervalo fixo e um intervalo que eu pudesse, sabe, tipo um snooze, mais 30, né? Fosse isso. Queria tempo total de treino e horário. Era isso daí, né? Ele está considerando como aquecimento aqui. Mas ele tem outras telas. Ritmo cardíaco, distância por volta, tempo por volta, velocidade da volta. Temporizador, distância, velocidade e ritmo cardíaco. Tá, entendi. Bom, legalzinho, honesto. Ainda não é o que eu quero. Vou chegar lá. Então essa semana eu vou testar e vou falando pra vocês se é uma compra legal. Porque, cara, se tirar 2.400 do bolso, pra você não gostar do negócio, é uma bala, né? Tenha santa paciência. Mas, como eu tô procurando uma coisa que me sirva, né? E aí, eu acho que tem outras poucas marcas de relógio, assim, acho que tem uma que chama Assunto, se não me engano, eu não sei. Se vocês souberem de marca de relógio que faz isso, se vocês souberem editor de ecrã de Garmin, manda aí nos comentários para mim, para me ajudar. Que aí, se eu conseguir fazer isso daí, eu divido com vocês como é que faz. Né? Se eu conseguir fazer uma interface legal para quem puxar ferro, que é o que esses relógios não privilegiam. Né? É corrida, natação, é sempre um exercício aeróbio, mas para quem treina musculação... E aí, uma das coisas legais é ele oferecer, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca durante o treino. Isso é uma coisa importante, tá? Porque a gente estuda a velocidade que demora, o tempo que demora para cair sua frequência cardíaca. O tempo que demora para subir sua frequência cardíaca. Sua resposta é rápida. O pico de frequência cardíaca durante o treino. Então, isso são coisas que a gente olha. Então, fica aí.
Meu pedido para vocês, tarefa do final de semana. Se você tem um Garmin, se você consegue editar a tela, manda aí nos comentários para mim. Ou manda um direct no Instagram. Cara, sinal de fumaça. Muzeira, faz assim, tá? Que eu prometo que eu devolvo para vocês o aplicativo que eu fizer. Mas por enquanto, né, eu tô só na corrida aqui. Vamos começar pelo Insta. As 3 primeiras perguntas do Insta. Opa, peraí. Aí. E aí, a gente vai pro YouTube. E aí, a gente vai fazer as 3 últimas perguntas do Instagram. Combinado? Então vamos lá. Em primeiro lugar, bom dia a todos, né? E o Christian já pergunta, quais hormônios, entre outras coisas, liberamos no exercício? Christian, praticamente todos, né? Entenda que hormônios fazem a contrarregulação da nossa capacidade de permanecer vivo, né? Mas durante o exercício, o que você libera, na verdade, são os hormônios que têm alguma relação com o sistema de obtenção de energia, né? Então você libera GH, você libera cortisol, você libera ACTH, você libera catecolaminas, você libera glucagon, né? E pós-exercício, você tende a liberar aqueles que não têm tanta relação assim com o sistema energético. O que acontece, por exemplo, a curva da testosterona. Se você medir a testosterona antes de treinar, ela vai estar num nível aqui. Se você medir depois, ela vai estar num nível embaixo. Quando ela volta? Entre 24 e 48 horas depois. 24 talvez ela chegue no nível que estava, 36 horas ela dá um pico, 48 ela volta onde ela estava. Então ela faz uma queda, uma retomada, um repique e volta de novo para o basal. Esse é o comportamento da testosterona. Por isso que se você ficar dosando testosterona logo depois de treinar, vai te dar uma testosterona baixa que não reflete aquilo que é a realidade. Sendo que você tem um pico logo depois disso, 12 horas depois desse momento. O Seiji está com bursite, toda vez que ele treina um grupo pesado, no dia ele fica com uma dor no tendão e não no músculo em si. Porém, ombro e músculo que tem mais dificuldade em desenvolver. Alguma dica? Tem sim, Seiji. Olha só. Bursite é sinal que está havendo uma compressão na bursa subacromial por onde passa o tendão do seu bíceps. A dor do tendão é o seu bíceps sendo comprimido junto com a bursa. Isso significa que está havendo uma coisa chamada impacto, tá? Ou nesse caso específico seu, impacto subacromial. Olha só, quando a gente levanta o braço assim, ó, tá? Você tem 2 movimentos. Você tem a elevação do húmero, que é a elevação lateral, e você tem a elevação da escápula, que é o ritmo escápulo-torácico, tá? O que você tem que segurar? Elevação do húmero. Então você tem que aprender a fazer a elevação do húmero sem tirar a sua escápula do lugar. Parece que é fácil de fazer, Seiji, não é. E uma das coisas que a gente faz para aprender a fazer isso é, sabe quando você crava a escápula embaixo, você está puxando? Rebaixamento da escápula. Você está usando o seu trapézio inferior para fazer isso, tá? Então você tem que fazer o rebaixamento da escápula, rebaixa a escápula, põe o peito para frente e aí você faz a elevação lateral. Quando você sentir que você começou a mobilizar a escápula, para o movimento. Seu movimento ele tem que parar imediatamente antes disso. Por quê? Porque toda vez que você faz a elevação do húmero junto com a elevação da escápula, você tem um impacto subacromial. Você comprime a bursa subacromial, o tendão do bíceps e o manguito rotador, principalmente as porções que são do supra e do infraespinal, porque lá dentro o tendão ele fica junto, é uma coisa só. Um dia eu coloco uma artroscopia de ombro para vocês verem o que a gente vê. E o que a gente faz, né? O que é cirurgia de artroscopia de ombro, né? O que você vê, como que você repara o tendão. Eu vou pegar uns vídeos legais com o Zé e vou pedir para os meninos editarem, fazendo cortes assim, para vocês verem
o que está acontecendo. É legal até mostrar umas coisas para você, tipo, reparo em dupla fileira, né, quando você faz um reparo mais forte, que nem o Correia tem, e o Correia tem que ser dupla fileira, né, para segurar aquele ombro no lugar. Só Deus sabe o que a gente tem que fazer. Mas enfim, lembra disso. Essa é a primeira dica. Segunda dica, fortaleça o seu manguito, ou seja, fortaleça o seu manguito, porque muitas vezes o manguito fraco, ele aciona a musculatura escapular para tentar fazer a elevação do húmero, tá? E o manguito não pode estar fraco sob nenhuma circunstância. Senão você começa a ter dor para fazer peito, costas, bíceps, tríceps, ou seja, qualquer movimento de membro superior, você começa a ter dor. Serafim. Bom dia, Serafim. Hipertrofia alinhado a treinos de basquete. Tem alguma dica? Serafim, tem um case para você, extremamente interessante. Agora, talvez você não vá gostar de ouvir, porque determina uma força de vontade, meu amigo, que pouca gente tem. Bom, na época dos jogos da NBA, chega a ter um jogo a cada 3 dias. Bom, se você tem que descansar 24 horas depois do jogo e descansar 24 horas antes de um jogo, você treina quando? Não é porque você tem o jogo aqui, aí você descansa. Só que aí, aqui você precisa descansar no terceiro dia também, porque você vai ter o jogo no dia seguinte. Como fazer? Bom, o que os caras faziam na época era treinar depois do jogo. Pensa que o jogo são 4 quartos de 15 minutos, ou seja, 1 hora, pegada, fodida. Então o que os caras faziam? Faziam uma recuperação rápida, ferro na sequência, tá? Treinavam logo depois. Fisiologicamente se justifica, por quê? Porque por mais que seja uma coisa super intensa, pelo menos você descansa, né, às 24, 48 horas antes do jogo seguinte. Então o que a gente precisa ver é o teu ritmo de treino. O que faz sentido para você? Porque você não está na NBA, né? Ainda você não está na NBA. Espero que isso aconteça, se for desejo da sua vida, tá? E lembra que a diferença de sonho e objetivo é que o objetivo a gente põe no papel e cria uma forma de chegar lá. Pensa nisso também. Então o que seria melhor hoje? Você colocar o seu treino de musculação depois dos treinos de basquete. Porque a última informação dada para o organismo é aquela que vai fazê-lo com que se modifique. Agora, nesse caso, entenda, Serafim, você tem um esporte como objetivo principal. E claro, o condicionamento físico é o que vai te possibilitar o esporte, mas você também quer manter alguma coisa da sua identidade. Então, não espere ter a mesma velocidade de mudança do físico que um cara que só se dedica à musculação tem, né? Isso é muito difícil. Mas espere com o ajuste da conduta, tanto de alimentação quanto suplementação, e no seu caso vai precisar de suplementação. Então você vai derreter tua massa muscular, tá? Aí, um bom resultado, que um cara teria em 60 dias mais ou menos, você vai alcançar nos 90 dias, né? Agora com uma vantagem, tua parte metabólica vai estar muito melhor, porque o treino de basquete, ele favorece isso, os jogos favorecem isso, tá? Agora, tudo que é uma benesse tem um custo, né? Porque toda essa capacidade física que você está criando, ela não vai ser utilizada 100% no basquete. Parte dela, aliás, perdão, na musculação. Parte dela, e a parte talvez maior, vai ser usada no basquete. Então também você nunca vai ser um fisiculturista. Lembra que o Phil Heath veio do basquete. Eu acho que é uma das razões dele ter uma musculatura tão boa, né? Porque ele era um cara com preparo metabólico ferrado e que foi pro bodybuilding e carregou esse preparo com ele, tá? Pessoal, vamos para os nossos youtubeiros. E daqui a pouco eu respondo as últimas perguntas do Instagram. Youtubeiros. Ó a dica que os caras do YouTube me deram. Use um iPad. Tá aqui. Obrigado pela dica. Olá, Bruce. Parece que você sofre com a tecnologia. Saudade disso aqui, Mirk. Cara, você sabe que eu acho que desses eu não era fã de bate-papo assim, né?
Mas a galera em Marília era alucinada no Mirk. Meu primo... Fabrício Cavalcante Cancian. Ele vivia o dia no Mirk. Sabe lá o que ele conquistava a partir do Mirk. Mas ele vivia o dia no Mirk. O ICQ, eu tive ICQ. Eu até lembrava qual que era o meu nick. Mas a Roberta teve ICQ também, né? Então, era isso. Agora, eu preciso achar tecnologia para mexer nesse reloginho. Porque para mim isso é uma ferramenta. Danilo Tomás. Funcional ou treino de força para quem faz corrida em alto nível e por quê? Ótima pergunta, Danilo. Olha só. Você precisa das duas coisas na verdade, viu? Não fique calmo achando que uma delas vai resolver. Por quê? O treino de força você precisa, porque é isso que vai fazer com que você consiga manter sua velocidade em situações de alta demanda de intensidade. Por exemplo, você vai estar numa subida. Se você não tiver treino de força, o teu pace vai pro pau. Vou te dar um exemplo. Muito antigamente, eu vinha para São Paulo de ônibus, a gente vinha naqueles ônibus do Prata. E era um ônibus grandão, confortável, pesadão. Só que era o seguinte, na descida, o bicho era um monstro. Agora, para subir, o motorista reduziu umas 3 marchas, pelo menos. E uma vez eu fui andar no Prata, e o que aconteceu no Prata? Cara, eu percebi que o ônibus ele subia na mesma velocidade que ele descia. E por quê? Primeiro, ele era todo de alumínio. Segundo, ele era extremamente espartano. Ele era um ônibus leve, né? Então ele era um ônibus eficiente. Como você está na corrida, eu acho difícil a gente tirar mais peso de você. Mas ganhar musculação, por exemplo, num treino funcional, não vai te ajudar a melhorar a corrida. Por quê? Porque ele vai condicionar a tua musculatura. Ele pode te dar mais resistência, mas a tua musculatura ela não vai estar preparada para isso. Então, minha opinião, como que você coordena isso? Primeiro, treino de força. Aí você encaixa o funcional na hora que quiser. Você precisa de músculo? Precisa. Inclusive porque para você na corrida, o músculo também é fonte de energia. Você se canibaliza, né? Saiba disso sem preocupação. Mas dê prioridade ao treino de força. Em segundo lugar, ao funcional, tá? É uma musculatura útil, mas você precisa de função na corrida. E função na corrida para você é manter o seu pace, né? E manter sua velocidade, que nas subidas, se você não tiver força, você não mantém. Cara, entra no Instagram do @ziadmurad. Você vai entender o que é um treino de força. A galera que eu cuido, que vai pra corrida, coisa assim, sempre quer um jeito diferente de correr, uma planilha diferente. Cara, não é por aí. O que você precisa ganhar é força. E o Ziad já fez uns trabalhos sensacionais com treino de força. E é curioso porque a pessoa, quem treina corrida normalmente não gosta, né, de musculação. Agora, ela observa o treino de força como uma coisa completamente diferente. Nossa, eu adoro treinar força, não perco de jeito nenhum. Se acontecer alguma coisa, choveu, sei lá, não deu pra correr, ela vai fazer um treino de força. Experimenta isso, de verdade. Eu acho que vai mudar muito. Cara, inclusive tua saúde articular, viu? Tássia Martins vai começar a faculdade de Educação Física agora. Pode me dar algum conselho? Assisto o BNTC todo dia lavando louça. Adoro assistir os podcasts que você participa. Tássia, então hoje vai ter mais um podcast a partir das 14 horas. Eu vou estar com o Júlio Balestrin no Ironberg Podcast. Então não perca hoje às 14, aí no YouTube. Eu vou te fazer companhia para você lavar a louça, tá? E obrigado pela companhia. Você me faz companhia também para fazer aeróbio. Você lava a louça, eu, né, faço bicicleta. Mas quando eu lavo louça eu também ligo alguma coisa para assistir, fique sabendo disso, né? E lavar louça, cara, eu acho lavar louça uma atividade sensacional. Para mim é contemplativo. Então eu arrumo. Um dia eu vou fazer uma live lavando louça e eu mostro para vocês a minha metodologia de lavar louça. Porque eu acho que é uma coisa artesanal o jeito que você lava louça. Sério, real.
Mas vamos lá. Conselhos para quem começa a faculdade agora. Conselho até para minha filha, né? Que passou agora direito na PUC. Maria Eduarda, parabéns. Papai tá orgulhoso. Sem cursinho. Bichinha nervosa. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é diferente o ritmo de faculdade. Eu não sei se você já fez alguma faculdade antes, mas na faculdade a questão é matéria dada, tá? Então o ensino não é passivo que nem no cursinho que o professor ele fica brigando para enfiar coisa na sua cabeça. Ele é ativo. Você que corre atrás, o professor te dá as referências, tá? Outra coisa de faculdade. Como você tem, às vezes, uma grade muito variada e como você não tem essa pressão por estudo, você só tem as provas, né? Então a pressão vem dentro de você, a organização também deve vir dentro de você, tá? E você precisa separar 1, 2 horas por dia, você vai estudar, ponto final. Aí eu te falo o que eu faço. Eu não gosto de estudar à noite, eu acordo um pouco mais cedo, 4, 4 e meia, eu estudo até a hora de eu treinar. Essa hora ninguém me chama, é confortável, né? E tem a vantagem de eu treinar logo em seguida, né? Pergunta para o Wesley Delanogari depois por que isso é uma grande sacada. Eu já vou te dar uma dica. Neuroplasticidade, que entre outras coisas é a capacidade de você aprender, ela acontece até mais ou menos os 35 anos de idade e depois disso tem que ser induzida. Como que a gente induz? Sono e treino, tá? Eu acho que esses 2 conselhos, para começar, são importantes e a gente já consegue bater um papo. Altamiro, bom demais, Altamiro, e você? Tem uma lesão leve no plexo braquial desde o nascimento. Algo que eu posso fazer para melhorar? Obrigado pelo seu trabalho. De nada, Altamiro. Olha só, uma lesão no plexo braquial, a gente precisa ver o que você não tem de movimento, né? Muitas vezes o que a gente consegue fazer é um enxerto, tirar um pedaço de um nervo sensitivo de algum lugar e enxertar no seu plexo braquial para tentar reconectar. Pensa que, cara, cirurgia neurológica é que nem um eletricista, tá? O que é difícil é você suturar nervo, né? Porque parece que você está dando ponto em pasta de dente. Quem faz isso pra caralho faz bem, professor doutor José Carlos Garcia. A gente faz isso com robótica, ele opera com robô. Mas aí, precisa saber do seu caso, meu. Porque, principalmente pra você desde a infância, né? Isso é diferente de um cara que, por exemplo, caiu de moto e fez uma lesão aguda de plexo braquial, né? Então tem muita diferença. Mas pode ser que seja possível a gente fazer um enxerto neural. Por isso que o grupo que a gente trata chama NAEON, né? Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neurocirurgia. Aliás, os residentes que vão passar em 2022 fizeram prova, então a gente tem 2 admitidos na esportiva e eu não lembro, acho que 4 na ombro e cotovelo. Tenho certeza. Enfim, eu não sei quanto que foi esse ano. Se perguntar pro Duzão. Aliás, como sou eu, Zé Carlos, Eduardo, se você tende a prestar prova para fazer sua especialidade com a gente, sua subespecialidade com a gente, tá? Diploma de esporte conta, tá? Não era por falar isso, mas... tenho curso. Você vai mexer com uma área, você tem que ter coerência ética, você tem que saber o que o cara passa. Então, fez jiu-jitsu? Traz lá seu diplominha. Que seja faixa branca, 3º grau. Conta, né? Se é faixa marrom de karatê, traz seu diplominha. Ops, karatê, né? Vale tudo. Traz seu diplominha. Você não tem diplominha? Traz sua medalhinha. Participou da corrida, participou do não sei o quê. Conta. É fator de desempate, tá? Se a gente tem 2 caras igual, só que um fez exercício e outro não, isso faz diferença. E outra coisa importante, pessoal. No NAEON, inglês é fundamental. Se você não tem inglês, você pode ter tudo, a gente não entra, não aprova
Por quê? Porque tem congresso fora, tem apresentação de trabalho fora. Então, se você quer ser um residente do NAEON, você tem que falar inglês e ponto final. Infelizmente, né, é uma regra que é necessária em função das atividades que a gente faz. Né? Você quer operar com Zé na França, na Áustria, cara, você tem que pelo menos falar inglês, tá? Porque você vai ser solicitado a isso. E você tem que compreender e falar muito bem, você se comunicar. Junior Steven, tô obeso. Comecei a fazer uma academia, machuquei o pé. O médico falou que é fascite plantar. Preciso de muito tempo para voltar a treinar? Junior, cara, olha, eu já vou começar te dando uma bronca, porque assim, você tá obeso por causa disso, né? Você podia treinar membro superior, não podia? Dorsal, peitoral, deltoide, fosse bíceps e tríceps. Mas que má vontade, hein? Cara, que má vontade. Dá até uma chateação, sabe? Porque você percebe que a coisa não anda por causa disso. Você tem que mudar a sua atitude, cara. Você não tem que melhorar seu pé. Porque o cara que treina e que tem resultado, ele, nem que seja para treinar levantamento da orelha, ele vai para academia. Fascite plantar, provavelmente é por causa do seu peso. Você fez uma lesão na face plantar, inflamou, o que você está sentindo? Todo dia que você acorda de manhã, você pisa, parece dar um raio no seu pé. Mas vamos falar sério, essa dor melhora durante o dia, né? É ou não é? Eu tenho certeza que é. Então parar por fascite plantar, você não é corredor, você não é maratonista, você não vai correr 24 km, 42, então poxa, meu, sabe, até você mudar a tua cabeça, você não vai conseguir sair da obesidade. Por quê? Porque esse mesmo esforço, ele deve estar ligado à sua forma de comer. Tipo, então se eu não estou treinando, não vou fazer dieta, quando eu voltar eu faço. E lembra do que eu sempre falo, tá? Dieta para quem emagrecer é 100%, não tem mais ou menos. Ou você controla o que come, ou você está indo na academia para fazer musculação, mas em termos de emagrecimento, você está perdendo seu tempo. Fazer academia quando você é obeso e não faz dieta, ele ajuda a melhorar algumas coisas. Triglicérides, seu LDL, né? O colesterol ruim, sua glicemia, sua resistência à insulina, mas não emagrece, tá? Então, Júnior, recebe essa bronca. Isso é uma bronca do maior nível possível, tá? Eu não consigo te falar o quanto eu tô chateado de ver que você parou de treinar por causa de uma fascite plantar. De verdade, cara. Olha, sério. Pra mim dói no coração, sabe? Porque é como se você estivesse arranjando uma desculpa para não fazer uma coisa que você precisa muito, tá? E você precisa. Você tá obeso, você tem uma doença, tá? E obesidade é doença, tá? Não confunda engordar não patologicamente com obesidade ser doença e não ser doença. Não confunda aceitação de imagem, autoestima, beleza com patologia, tá? Obesidade diminui seu tempo de vida, cria morbimortalidade, faz com que você tenha doenças secundárias que roubam sua qualidade de vida e que vão, no final das contas, fazer com que você tenha uma morte precoce e sofrida. Então, é doença, tá? Não é modelo a ser seguido. Jamais. É que nem falar que fumar é uma opção. Não, não é. Fumar vai fazer você morrer mais cedo. Você vai pagar em anos de vida o hábito que você tem, tá? Consumo de álcool vai fazer você morrer mais cedo. Você vai pagar com anos de vida se isso for um hábito. E finalmente, comer descontroladamente até isso alterar o seu perfil corporal vai fazer você morrer mais cedo também, tá? Não tem discussão, não tem argumentação. As pessoas que querem argumentar a favor disso, elas são confusas, prolixas, elas começam a misturar coisas com aceitação, com inclusão. Não tem nada a ver. A gente está falando de doença. Eu sou médico.
eu trabalho com doença, vai te fazer morrer mais cedo? Não. Vai te matar? Não. Então não é problema. Ah, mas isso é legal, porque socialmente vai fazer você morrer mais cedo? Vai. Então não é legal. Ponto final. Labros, você se tornou uma inspiração, tanto profissional quanto pessoal. Na sua trajetória tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito? O que você diria para as pessoas que te seguem não fazer? Labros, eu não me arrependo de nada que eu fiz, mas eu entendo que com 42 anos de idade, olhando minha vida para trás, tem muita coisa que eu faria diferente, só que eu não seria quem eu sou hoje. Às vezes eu faço um exercício no banho, quando eu vou fazer uma live para vocês sobre alguma coisa, e eu penso assim, o que eu diria para mim se eu tivesse 10 minutos para voltar no tempo e falar comigo quando eu tinha 11 anos e comecei a treinar. Quando eu tinha 14 anos, 13 anos e conheci o que era um esteroide. Quando eu tinha 18, 19 e passei na faculdade. Quando eu tinha 24 e passei na residência no exército. O que eu falaria para mim em 10 minutos? E aí, a partir desse raciocínio, eu falo as coisas para vocês. E de verdade, Labros, é o que eu te digo. Fazer esse raciocínio de ter remorso ou ter culpa por aquilo que devia ter sido feito, cara, não dá. Primeiro porque eu não posso voltar no tempo, mas eu posso falar para vocês. É a única razão de eu fazer esse exercício. E segundo porque, de fato, eu não seria quem eu sou hoje. Eu seria outra pessoa, completamente diferente. Talvez uma pessoa melhor? Talvez. Né? Se a gente nascesse com sabedoria, né? Mas quantas pessoas eu magoaria por causa disso, por exemplo? Né? Porque eu deixaria de viver uma série de experiências. As pessoas que viveriam essas experiências comigo também não aprenderiam nada. Então, quanto que custaria não só para a minha vida, mas quanto que custaria para a vida dessas pessoas? Eu estava conversando com um amigo meu ontem, o Diego Guide. E o Diego estava me contando uma entrevista do Ronaldinho, que ele foi num programa de entrevista, aí perguntaram para ele se ele não seria mais do que ele é se ele não tivesse as lesões que ele teve. E ele, segundo o Diego, inverteu isso de forma brilhante. Ele falou assim, mas será que eu seria quem eu sou se eu não tivesse tido essas lesões? E fato é esse, Labros, nós somos os resultados dos erros, dos acertos, das dificuldades que nós enfrentamos. E eu tenho certeza que eu tive que passar tudo que eu passei para ser quem eu sou hoje, e eu gosto de quem eu sou. Eu não me desaprovo, eu me aceito. Se eu estou com um pouquinho mais de gordura, se eu estou com um pouquinho menos de músculo, se eu não estou conseguindo acordar 3 da manhã, mas, cara, eu sou feliz, né? E é por isso que eu não fico incomodando a vida de ninguém, dando ordem, faça isso, não pode fazer aquilo. Sabe, aquela coisa desagradável de uma ditadura de comportamento que as pessoas tentam colocar. Você não pode tomar leite, você não pode comer carboidrato, você não pode cheirar o seu dedo depois de passar no seu saco. Sabe, é absurdo o que eu falei, né? Mas tem um monte de homem rindo aí, eu tenho certeza. Mas eu não encho o saco de ninguém porque eu tô feliz. Entendeu? E porque eu aceito que eu fiz o melhor que eu pude com a ferramenta que eu tinha. Isso é uma coisa excepcional. Tiago Batista. Quero parar de comer pão. Sou ectomorfo. O que poderia comer no lugar? Purê de batata é uma boa substituição? Tiago, por que você quer parar de comer pão? Só isso que eu tenho que entender, cara. O pão, né? O pão não é pecado, né? Come o pão, Thiago. Deixa de bobeira. Thiago Adamo, Game Audio Academy. De nada, Thiago. Fim personal e com Nutri. Passei aquela sua mensagem sobre dieta não ser absurda e treinando natação, musculação e seguindo a dieta foram 7 quilos para conta em janeiro. Aê, todos uma salva de palma para Thiago Adamo.
cabra bom que resolveu fazer um acompanhamento com um treinador e nutricionista. E viu que, gente, sendo muito sincero, tá? Médico, a gente entra no assunto quando, tipo, tá dando alguma coisa errada. Porque você consegue fazer 90% tem que ser feito, um treinador ou um nutricionista dá conta. Não fique esperando, quando eu puder passar com o médico. Você pode passar com o treinador agora, você pode passar com o nutricionista agora. Vai, só vai, do jeito que você tá. Nem troca roupa. Bruno Marques. Estou indo para um acampamento passar 7 dias. Devo levar minha creatina para tomar lá, mesmo sabendo que eu não vou treinar? Abraços de Goiânia. Olha, Bruno, eu levaria para manter o que é o aporte comum que eu tenho todo dia, tá? Mas a rigor, você não precisa, porque você não faz a depuração ou diminui o seu estoque de creatina em uma semana, tá? Precisa de muito mais tempo do que isso. Mas vê lá, um potinho de 300 gramas de creatina não vai lá ocupar muito na mala, né? Vale a pena. Toma depois do café da manhã. Boa. Bruno Carlin. Bom dia, Bruno. Você sabe a biodisponibilidade do Pentravan Testo? Eu vi que o gel fica entre 10% e 15%, mas e o Pentravan? Pergunta difícil, Bruno, porque assim, as pessoas elas avaliam isso simplesmente de acordo com o veículo do Pentravan. Essa avaliação ela não pode ser feita por quê? Porque depende também da espessura da pele, depende em que condição você passou. Então, você passou depois do banho, tua pele está quente, você passou antes de dormir, tua pele está fria, você limpou o local, não limpou o local, você adicionou alguma coisa com essa testosterona, por exemplo, um transcutol que aumenta a permeabilidade. Cara, não tem resposta certa para isso. É tudo uma estimativa. Por isso que é muito complicado você dar opinião alheia naquilo que é o trabalho dos outros. Deixa eu te contar uma história. Paciente minha, o ginecologista dela recomendou um gel de testosterona para ela, tá? Ela apareceu no consultório com 330 de testosterona. Lembra que a mulher é alguma coisa entre 24 e 85 nanogramas por decilitro, tá? 333. O que eu vejo que ela chegou? Isso é um absurdo, me passou demais. Ele tinha passado 1 miligrama. 1 miligrama. A dose para a mulher, segundo a literatura, é até 2,5. Ele foi super conservador, ele passou menos da metade da dose. O que aconteceu? Ela absorve para um caramba. Então aquele 333 é o quê? É alguma coisa que para ela faz com que ela absorva mais. Simples. Telefone. Fulano, o doutor Fulano pode me atender? Pode. Oi, Fulano, tudo bem? Tudo bem. Tô com a fulana aqui. Vi sua prescrição de testo. Só que ela apareceu com 330 de testo total aqui. Posso pedir para ela usar a cada 3 dias para a gente retestar? Claro, sem problema. Assim que gente adulta faz, tá? Nunca reclame e nunca critique antes de você saber o que aconteceu. Isso é um exemplo, mas, cara, tem trocentos. Bom dia, Ana Luísa, Arthur Quest. Acabei de começar o curso de medicina, estou curioso. Tenho hipotireoidismo, essa doença afeta a perda de peso? Notei que estou tendo dificuldade. Não, o hipotireoidismo ele afeta o comportamento alimentar, que muda. Você começa a fazer sugar craving e na faculdade de medicina você vai aprender a comer muito mal. Não faça isso, tá? Você vai aprender a estudar comendo. Não faça isso. Você vai aprender a ficar à noite comendo doce. Não faça isso. Senão você vai falar, ai, porque eu engordei por causa da faculdade. Não, você engordou porque seu hábito alimentar mudou, tá? E o hipotireoidismo, ele favorece isso. Yuri Serruia. Dia, chefe. Sou rádio e sempre pensei em medicina do esporte. Recomenda alguma forma de unir as duas especialidades? És um ídolo, grande abraço. Yuri, então você tem que procurar o chefe do Autodiagnósticos, tá? Dr. Abdala. Esse cara é rádio, só que ele manja um horror de medicina esportiva.
E por que você une essas coisas? Porque você começa a compreender que, como a causa das lesões musculares e tendinosas ela é um trauma esportivo, ela tem características diferentes da pessoa que não se machuca nessas situações. Primeiro, determinado pela força envolvida no acidente. E segundo, porque você começa a perceber que determinadas condições metabólicas, principalmente relacionadas ao hormônio, elas modificam o que é a etiologia dessas lesões. Então, eu acho que você tem que fazer ontem a medicina esportiva se você gosta disso, tá? A área da rádio de músculo esquelético é extremamente difícil, tem poucos caras bons, então procura o Dr. Abdala, fala, ó, o Muzi mandou falar com você. Pode falar meu nome, na boa. Ele é o cara que eu conheço, um dos mais fodas em músculo esquelético. Ele é o chefe do autodiagnóstico. É o cara para você conversar. Lucas Repke. Treino há 9 anos e nunca fiz liberação miofascial. Tem algum prejuízo por isso? Não, Lucas. Você só não tem o benefício. O dia que você fizer uma sessão, pega um mesinho, se dá de presente. Na sexta-feira você vai fazer uma liberação facial depois do treino. Você me conta depois de um mês. Eu não consigo falar o nome, acho que é Dinil. Cálcio sérico no limite do valor de referência, pode estar ligado ao retorno de treinamento muscular, devo investigar? Não, Dinil, dificilmente o treinamento ele vai mexer o seu cálcio sérico. Pode ser que aconteça, tá? Mas aí você tem que ter outras alterações muito fora, tipo um CTPK de 5.000, você tem que ter umas coisas malucas assim, tá? Agora, quando você tem um cálcio sérico muito alto, você tem que investigar, porque você pode ter uma alteração de paratireoide. E aí você vai procurar um endócrino, né? Falar, ó, aconteceu isso, o cara vai investigar PTH, vitamina D, calcitonina, né? Porque paratireoide e tireoide fazem o controle do que é o seu cálcio sérico, né? A partir de hormônios como PTH, calcitonina e, claro, vitamina D, né? Quando você está tomando vitamina D, se você toma vitamina D, se você toma uma dose muito alta, teu cálcio sérico também sobe. Você tem reabsorção óssea, aumento da absorção do cálcio no intestino e aumento da reabsorção renal do cálcio. Então tudo isso você tem que avaliar, cara. Procura endócrino, tá? Isso é bem importante. Arthur Zambaldi, ectomorfo precisa de muitas calorias para promover o bom crescimento muscular. Essa afirmação não necessariamente é verdadeira, Arthur. O aumento da taxa insulínica não seria inflamatório e trazer danos à saúde a longo prazo? Isso está certo, tá? Por isso que a técnica, por exemplo, a diferença de nutrição clínica para nutrição esportiva na nutrição clínica, a gente tem técnica para diminuir a caloria sem o paciente se sentir mal, fraco e abortar a dieta. A nutrição esportiva é um cálculo de aumento de caloria sem que ele piore a resistência dele à insulina. Alguma coisa, Arthur, sempre vai aumentar, mas sob controle. Então a gente mantém o paciente até 1,5, 1,7 de resistência insulínica, mas logo trabalha para voltar, tá? Galera, importante aqui agora. Reloginho difícil. 10h50, encerramos o superchat. Só vou responder o que tiver aqui. Vou repetir. Encerramos o superchat, encerramos o superchat. 10h50 é meu limite, tá bom? Ó, já estamos 46 minutos aqui já, hein? Pedalando. Então, encerramos o superchat. Só os que já estão aqui, tá? Sinto muito, não mande mais superchat. Não responderei. Só na próxima. Relaxing Music. Professor, 280 de testosterona e tenho dificuldade de esculpir o corpo. Sou estilo Fordo, forte e gordo. Tenho ansiedade. Será isso? Se você é obeso, provavelmente você tem uma coisa chamada síndrome MOSH, Relaxing Music. E você tem que ir atrás de tratar isso daí, tá? Um bom médico do esporte, um nutrólogo ou um endócrino, né, consegue tratar isso para você. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você fazer dieta, esculpir teu corpo. Edson Luiz, bom dia. Edson Luiz, obrigado por tudo, comecei a mudar os hábitos dia 3 de janeiro, estou um ótimo resultado de 89 para 80 hoje. Caramba, 9 quilos, Edson. Parabéns, foi cabuloso, hein?
Renato Jantara, obrigado por você de nada. Me diz uma coisa, T3, T4 e TSH desregulado influenciam a queda de testo e aumento da insônia? Bela pergunta, Renato. Com certeza, tá? Por quê? Porque o metabolismo tiroidiano, ele regula a sensibilidade ao androgênico. Então, muitas vezes o cara tem uma testosterona em níveis normais, só que ele está hipotireoide, é como se ela não fizesse efeito. Isso, pessoal, é um perigo do caramba, porque eu já vi gente tratando, tomando testosterona porque estava com libido baixa, e na verdade a pessoa estava com hipotireoidismo. O que aconteceu? Aromatizou que nem uma pampa, bloqueou a produção de testosterona, e, o que era ruim virou uma desgraça. Então, pelo amor de Deus, qualquer sintoma sexual, a primeira coisa que você começa, tireoide. Sempre. Aliás, qualquer coisa, você começa pela tireoide. Depois você vê os outros, tá? Nick God. Sou ectomorfo, faço academia há 7 meses, sempre pesquiso e estudo. Ganhei 6 quilos já, mas sei que dá para melhorar. Queria dicas para conseguir comer mais, não consigo comer de manhã quando acordo. Alguma dica? Nick, começa com refeição líquida de manhã, tá? Porque você precisa comer de manhã. Você está perdendo uma refeição muito importante. Pensa que a fase de maior metabolismo para o miócito é cedo. Se você não come de manhã, você está negando energia para ele. Você não quer construir músculo. Então é cedo que você tem que comer. Vamos lá para as últimas 3 perguntas do Insta. Os últimos sempre serão os primeiros, pelo menos na live do Musão. Então chega um momento que a gente vai lá para cima e desce tudo para ver, caramba, quanta pergunta, Jesus amado. Pronto, na verdade as 4 últimas perguntas. Então a gente tem pergunta aqui da Evelyn Bender. Bom dia. O que acha de usar estabilizador de tornozelo e joelho para fazer Muay Thai? Evelyn, não funciona, tá? O estabilizador é para no máximo você caminhar. Para você fazer Muay Thai, se você precisa usar estabilizador, sinal de que você não deveria fazer Muay Thai, tá? Um dos casos mais jovens de joelho que eu operei foi um menino com 14 anos, agora não lembro se era 14 ou 15. Mas ele fez uma lesão de ligamento cruzado anterior por causa de um chute que entrou errado no Muay Thai. E cara, um menino de 14 anos, o instrumental de artroscopia, ele não tem tipo PMG, é um tamanho. E para entrar no joelho desse moleque? Pelo amor de Deus. Então, te aconselho, se você tá machucada, vai se tratar. Depois você pensa no Thai. Antônio Augusto. Manda dica para ganhar volume de peitoral. Antony, 3 vezes por semana, termina o seu treino fazendo 4 séries de supino. E faz isso pelo menos uns 6 meses. Aí a gente conversa. Duda Goulart. Bom dia. Quais são os melhores exercícios para fortalecer membros inferiores para quem fez menissectomia parcial? Pergunta difícil, né? Porque quando você fala menissectomia parcial, foi do medial, foi do lateral, você está tendo dor, você tem instabilidade. Porque uma menissectomia parcial que você faz, por exemplo, tirando parte posterior do menisco, faz uma instabilidade anteroposterior. Então, o que eu te aconselho, Duda, começa pelas cadeiras, muita extensora, muita flexora, e aí você vai observando como é que você melhora essa sensação de instabilidade, de dor, tá? Mas começa sem carga axial no joelho. Começa com exercício estilo cadeira. Extensora, flexora. Depois, antes de você ir para um leg press, faz um Romanian deadlift. Romanian deadlift, eu aprendi com o Belmiro. É aquele stiff que você faz com o joelho dobrado. Começa por esse. E aí, devagar, você vai implementando, tá? Aí vai para um leg, ou então, de preferência, vai para um agachamento sem peso. Aí a coisa vai legal, tá? Quais as principais variáveis dentro do treino para analisar bom desempenho? Todas as variáveis, elas são boas para você analisar o seu desempenho. Então, vou te dar um exemplo. Se o seu treino você não consegue aumentar a carga há muito tempo, mau sinal.
Se você não consegue aumentar a repetição muito tempo, mau sinal também. Se você não consegue aumentar quantidades de séries, mau sinal. Se você não consegue aumentar a quantidade de repetição, mau sinal também. Se você só consegue treinar força, não consegue treinar alta repetição, mau sinal. Se você só consegue treinar repetição, não consegue treinar força, mau sinal também. Mas por que essas coisas elas são importantes? Porque aquilo que você faz mal é o que te orienta o que você deve fazer. Não tenho força, treine força. Não tenho resistência anaeróbica, treine resistência anaeróbica. É isso que vai fazer com que você progrida, tá? Isso faz uma imensa diferença, traz para você aquilo que você deseja, que no caso é o seu desempenho, tá bom? Bom, pessoal, terminando por aqui. Vai, tá. Eu tinha falado que eu não ia responder mais superchat do YouTube, eu avisei isso há uns 10 minutos atrás, mas são 2 perguntinhas só, então eu vou responder aqui. O Kaique. Malho em casa, quando termino faço cardio, mas quando volto de casa me dá vontade de malhar de novo. Tem problema de eu malhar e matar a tentação? Kaique, significa que seu treino não está saindo direito. Você está malhando, você não está treinando. Precisa colocar intensidade nesse treino. Você não ter vontade. O fato de ter vontade, alguma coisa está errada. É assim. Estou fazendo dieta. Fiz uma refeição, comi 50 gramas de carboidrato, 50 gramas de proteína. Né? Aí depois de 20 minutos fiquei com fome. O que isso quer dizer? Que você não fez a refeição completa. Né? Então teu treino não está legal. João dos Venenos, por aqui. E aí, João? Me senti mal. Acabei de comer 2 pão com salame. Quando abro o YouTube vejo você focadão no cardio. Porra, João. Pão com salame é gostoso, né, velho? Meu Deus do céu. Eu não te culpo não, cara. Não te culpo nem um pouquinho. Acho que pão com salame é uma coisa muito boa. Mas eu tenho que fazer cardio. Aproveita seu pão com salame aí, depois você acorda mais cedo. Aí a gente faz cardio junto. Só não vai me fazer cardio comendo pão com salame, porque eu acho que aí, velho, não dá certo. Aí acho que dá muito errado. Ó, lembrando a coisa que eu pedi pra vocês, tá? Tô testando o Garmin essa semana. Fitbit é ok. iWatch, eu acho que eu não vou mais gastar 1 centavo com iWatch enquanto os caras não resolveram a bateria. Pra mim, 18 horas, 16 não me serve. Então, gosto da interface, eu acho ela super intuitiva. Só que, 18 horas de bateria não dá. Sem a menor condição. Garmin, até 8 dias de bateria. Gostei. Mas a interface, meio rame-rame. Agora, eu notei que dá para você alterar isso. Então, se você sabe como mexer na interface do Garmin para desenhar a tela do relógio, para te dar aquilo que é o que você precisa ver, tô aguardando, tá? Não sou nenhum programador, mas, né, eu posso me aventurar um pouquinho, né? Se tiver um programinha lá que você mexe, tipo, como editar uma tela de Garmin para bobos, eu me viro. Tá bom? Onze da manhã, hora de eu ir. Não esqueçam, 14 horas, podcast do Ironberg. Eu, Julião, Renato. A gente vai bater papo, vamos conversar com vocês. Tô indo para São Caetano agora, porque vou treinar com o Renato ainda. Não sei o que ele quer treinar, vou descobrir o que chegar lá, tá bom? Mas a gente se vê. Combinado, pessoal? Beijo pra vocês, ótimo domingo. A gente se vê mais tarde lá no Ironberg. Até. Ai. 1 hora de bike. 1 hora de bike realmente não é para qualquer bunda. É ou não é? Meu amigo, não é fácil.